Olá, tudo bem? Vamos iniciando aqui mais um vídeo para falar do Senhor Jesus, aquele que é antes de todas as coisas e aquele que subsiste antes de todas as coisas, ele que é o Alfa e o Ômega, o Senhor de todas as coisas, o Deus de toda a criação, o Salvador do mundo e o Senhor e Salvador de todo aquele que crê. E que se manifestará em breve, a qualquer momento, estará aqui conosco, estará nos levando, né, para o lar, para o nosso lar celestial, que é o destino de todo cristão. O cristão vive aqui já olhando para o alto, olhando para cima, porque é para lá que ele vai, é para lá que nós vamos. Aqui eu separei algumas passagens para falar, para mostrar o caráter divino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus. Isso é algo que precisa ser crido para ser salvo. Não crer na divindade do Senhor Jesus Cristo, que Ele é Deus Filho, é simplesmente negar, né, que o Senhor Jesus veio em carne para este mundo, morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue na cruz para nos limpar, para nos redimir de todos os nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Então, crer nisso é primordial para a salvação da sua alma. Você precisa crer nisso para ser salvo. Crer no caráter divino do Senhor Jesus. E que só Ele salva. Não há nenhum outro caminho para a salvação, não há nenhum outro caminho para a vida eterna. Só Cristo. Só Cristo Jesus. Então eu separei aqui, João 1. João 1 já revela de cara, já revela assim, bem no comecinho, o caráter divino do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, Ele é Deus. Que o Senhor Jesus, Ele é o ser absoluto de todas as coisas. Logo no começo, no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então tá aí, gente. Olha o caráter divino do Senhor Jesus. Ele era o Verbo. No princípio, Ele era o Verbo. Ou seja, o absoluto, o ser absoluto, o Senhor de todas as coisas. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, você já entende claramente que o Senhor Jesus, Ele é Deus. Que o Senhor Jesus, Ele é uma pessoa da Trindade. A Trindade, Deus é uma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus é o Filho. É o Filho que se manifestou em carne neste mundo, que veio para este mundo em forma humana, na forma de homem, em obediência ao Pai nesta terra, para nos redimir, para nos salvar. Por quê? Porque todos nós estávamos perdidos. A humanidade estava perdida. Então o Senhor Jesus veio, morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia para providenciar uma nova criação. E essa nova criação, a gente pega aqui em 1 João 5, que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê
que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O Pai, a Palavra, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Então, aqui já se apresenta, né, o Senhor Jesus como uma pessoa da Trindade. E todo aquele que crê no Senhor Jesus é nascido de Deus. A gente volta já em João 1, que já diz, a partir do versículo 11, já diz aqui, ó: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus é nascido de Deus. É nascido de Deus e não nasce por vontade humana. Não nasce do sangue, nem da vontade, como diz aqui, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a vida nova, que é a vida eterna, é uma vida gerada por Deus que vem do céu. E no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha que lindo isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele esteve aqui. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Quando nós vimos a sua glória? Nós vimos a glória pela fé. A fé no Senhor Jesus nos dá as lentes espirituais para ver a glória de Deus, para ver a glória do Senhor Jesus, para ver a glória do Senhor Jesus. E agora a gente já pega aqui, ó, João 8, o próprio Senhor Jesus, ele diz, a partir do versículo 57 até o 59, pega aqui a passagem, João 8, 57 a 59. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Eu sou. Onde nós já ouvimos essa expressão, eu sou? Nós vimos quando o Senhor se manifestou a Moisés. Quando o Senhor se manifestou a Moisés, vamos buscar aqui, ó. Eu sou. Em Gênesis. Êxodo, né? Êxodo. Êxodo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Deus se manifesta como eu sou. Eu sou o absoluto. Eu sou tudo o que existe. Eu sou a manifestação de todas as coisas. Eu sou a luz. Eu sou a criação como um todo. Eu sou tudo que existe, tudo que é perceptível aos nossos sentidos e tudo que não é. Eu sou as estrelas do céu, o sol, a lua, o mar, as estrelas, os peixes, os animais, as pessoas. Eu sou. Porque Ele é
todas as coisas. E em Colossenses, nós podemos, pegar aqui, a partir do versículo 15, já diz a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Para ele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O Senhor, ele tem toda a glória. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Tudo. O Senhor Jesus terá a supremacia sobre tudo, sobre todas as coisas. Todas as coisas. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Então aqui ele se apresenta como primogênito sobre toda a criação. Já diz, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E por meio dele tudo subsiste. Senhor Jesus, absoluto. E aqui, e a gente, para ver as próprias palavras do Senhor, João 14, 6. Agora, aqui é para você saber qual é o acesso ao Pai, qual é o acesso ao Senhor. Você que acredita em Deus, você que sabe que Deus existe, porque é impossível negar a existência de Deus diante de todas as manifestações que nós temos todos os dias. Tudo mostra, tudo nos mostra, toda a criação que nos rodeia, tudo com o que nos deparamos prova a existência de Deus. Mas como ter contato com esse Deus? Como? Como ter acesso a esse Deus? Como ter acesso pleno a Deus? Por meio do Senhor Jesus. Ele diz em João 14, 6. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Você só tem acesso a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. O Senhor Jesus, ele não disse aqui, eu sou o melhor caminho. Ou eu sou um dos caminhos. Não. Ele disse, eu sou o caminho. E a verdade e a vida. E diz, e completa, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você só tem acesso a Deus, Pai, por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o padrão perfeito para Deus, que nos torna, por meio do seu sacrifício, aceitáveis a Deus, no momento que nós depositamos a fé na sua obra na cruz. Esse é o único caminho. O Senhor Jesus é o único caminho. Então, nós temos aí, voltando para 1 João 5, ele já diz,
Quem crê, versículo 10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você quer a vida eterna? Você quer a salvação da sua alma? Você quer livre acesso a Deus? Sem restrição nenhuma? Sem nenhuma autoridade humana entre você e Deus? Você quer? Creia no Senhor Jesus. Essa é a única condição. Vá de encontro ao Senhor Jesus. Deposite a sua fé nele. E então você se torna filho de Deus. Você se torna filho de Deus, porque aqui está dizendo, no versículo 13 já continua: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Preste bem atenção. Os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E para fechar, palavras do próprio Senhor Jesus, em João 5:24, que diz assim, ele declara abertamente: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna no presente. Não entrará em condenação, não entrará no futuro, mas passado já, passou da morte para a vida. Já está na vida, porque a vida é o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o convite que eu faço para você. Se você ainda não creu no Senhor Jesus e ainda não teve os seus pecados perdoados, eis aqui o dia da salvação. Eis aqui o dia da salvação. Ele está esperando você. Ele está aguardando você, ansioso para te receber, de braços abertos, perdoar todos os seus pecados, e aí você tem a alegria da certeza da salvação, da certeza da vida eterna, de ter todos os seus pecados perdoados, de não temer mais condenação alguma, de você não ter medo mais da morte e desfrutar da alegria que é a certeza de que a qualquer momento você estará desfrutando da presença gloriosa do Senhor Jesus nos céus para toda a eternidade, uma alegria imensurável que não se pode imaginar aqui. É um convite maravilhoso e é um convite de graça. É graça, graça sobre graça, é um convite de graça. É um convite de graça. Você pega Efésios, pela graça sois salvos. Pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. Então é isso, gente. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e desfrute dessa alegria. Tá bom? Então um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.